Bem-vindo ao canal Labirinto Emocional. Cansado de não entender as mulheres? Aqui desvendamos os mistérios da mente feminina e as dinâmicas ocultas dos relacionamentos. Aprenda a decifrar as tramas e joguinhos e a se destacar como um homem de valor. É muito importante que você se inscreva no canal e curta nossos vídeos. Pode ter certeza que aqui no canal o seu jogo mudará completamente e você passará a dominar a relação e ter qualquer mulher que desejar em suas mãos. Então, vamos ao que interessa? O erro que 99% dos homens cometem ao lidar com mulheres e como evitar. Você já sentiu que estava sendo testado emocionalmente sem saber as regras do jogo? Que ela dizia uma coisa, mas fazia outra? E você ficava perdido? Se sim, não é fraqueza sua, é estratégia dela. A verdade é que a conquista se tornou um campo minado emocional. E se você não souber como navegar, será só mais um ferido na guerra invisível dos relacionamentos modernos. Mas e se houvesse um código? Um manual de defesa para homens que valorizam a verdade, mas não querem ser manipulados. O Código da Conquista não é sobre truques baratos. É sobre integridade, mistério, poder emocional e presença firme. Você não precisa se tornar frio, apenas inabalável. Não corra atrás. Torne-se o homem que ela quer alcançar. Aprenda a reagir com silêncio onde outros imploram. A liderar sem dominar. A amar sem se perder. Se você quer transformar os jogos dela em vantagem sua, então chegou a hora de decifrar o Código da Conquista. Curta, comente, inscreva-se agora e comece hoje mesmo a dominar as regras que ela nunca vai te contar. Olá e seja bem-vindo. O que vamos discutir hoje é um mapa para um território complexo. As relações onde a estratégia e os jogos de poder estão presentes. Este guia é para homens de boa índole que se veem em desvantagem na dinâmica da conquista e buscam entender como se proteger de manipulações e armadilhas emocionais. A sabedoria contida aqui deve ser usada para a defesa e equilíbrio, nunca para o mal. O caminho do conquistador que engana e coleciona parceiras leva a um destino de solidão, doenças e decadência. O verdadeiro poder está em construir algo sólido, não em destruir a confiança alheia. Este material visa fortalecer os homens bem-intencionados, não incentivar a superficialidade. A responsabilidade pelo uso ético destas informações é inteiramente sua. Primeiro, construa uma base de mistério e atração, tornando-se uma presença marcante e indecifrável. Em seguida, quando os jogos emocionais começarem, mantenha-se impassível e desapegado, agindo como um espelho que reflete as estratégias dela sem deixar-se abalar. Por fim, alterne entre a doçura e a firmeza, o silêncio e a declaração, guiando a dinâmica sutilmente até que a verdadeira natureza da conexão seja revelada não pelo que é dito, mas pelo que é feito. Construindo a base da atração. A primeira fase é sobre criar uma fundação sólida. É aqui que você estabelece o ritmo e o mistério. Jamais force um beijo se o olhar dela se desviar quando você se aproximar. Estimule a imaginação dela, fazendo-a pensar em você como uma figura masculina genuinamente distinta das demais que ela conhece. Contudo, sem fabricar uma mentira. Você deve, de fato, desenvolver essas qualidades. Cause uma impressão marcante, sem parecer que está se exibindo. Cultive uma aura de mistério. Mantenha a sua intenção sexual velada até a hora da ação decisiva. Direcione o diálogo para as questões emocionais dela, não as suas. Evite tópicos triviais. Aguarde com paciência enquanto a confiança se estabelece gradualmente. E não atraia. Honre a confiança depositada para que a razão esteja sempre do seu lado se, por acaso, ela trair seus sentimentos.
Mantenha uma frequência consistente nas suas conversas. Permita que ela determine a duração de cada conversa e o tempo entre elas. Nunca, em hipótese alguma, demonstre pressa ou desespero sexual. Se ela iniciar o assunto sexo, participe da conversa e mostre ter um vasto conhecimento sobre o tema. Torne-a emocionalmente conectada às suas interações. Concorde com ela na maioria das vezes, mas não em todas. Não domine a conversa. Deixe-a se expressar livremente. Seu papel é ouvir e guiar os assuntos para direções de interesse, incentivando-a a continuar falando. Importante, é vital que você perceba o tipo e o nível das aberturas que ela oferece para que suas investidas sejam calibradas. Uma ação que vai além ou fica aquém do que foi permitido levará ao fracasso. Sobrevivendo aos jogos de sedução com parceiras estrategistas. Agora vamos ao campo de batalha emocional. Como manter a calma e o controle quando os jogos começam? Abandone o sentimento de posse. Remova da sua mente a noção de que ela lhe pertence, especialmente se ela afirmar ser fiel ou que você é o melhor homem que já conheceu. Até que tenha evidências concretas, tente enxergá-la como uma mulher fascinante com múltiplos parceiros que não revela isso por receio do julgamento social, mas que precisa de um amigo compreensivo. Não ceda à tentação de idealizá-la. Jamais confie cegamente em sua fidelidade ou na ideia de que ela não flerta com mais ninguém. Pois os seres humanos, de ambos os sexos, são inerentemente infiéis por impulso. A infidelidade nasce de um desequilíbrio entre os instintos e a capacidade da mente consciente de resistir a eles. Seja imparcial diante de seus jogos de comportamento contraditório e incoerente. Beije-a com fervor, como se estivesse transbordando de sentimento. Livre sua mente da preocupação com a fidelidade. Se ela decidir estar com outro, nada poderá impedi-la. Não a irrite nem a sufoque com demonstrações excessivas e constantes de afeto. Não se comporte como uma criança carente que depende da atenção dela. Quando ela cancelar encontros, aceite as desculpas frágeis que receber no dia seguinte e finja ter acreditado. Ou, no extremo oposto, confronte a mentira diretamente. Nunca se engane achando que descobrirá os sentimentos dela através de perguntas diretas. Permaneça indiferente aos jogos de aproximação e afastamento que elas usam para nos desestabilizar. Seja homem e prepare-se para o imprevisível. Ser substituído, abandonado temporária ou permanentemente. Ter encontros frustrados, etc. Não se apegue. Ame-a de forma desapegada, mesmo que seja à distância. Jamais se esqueça que a reação histórica da cultura machista forçou as mulheres a mesclar verdades e mentiras. Não acredite nem desacredite totalmente no que ela diz. Baseie suas conclusões apenas no que você vê. Escreva-lhe mensagens de amor muito esporadicamente. Conquiste sua total independência emocional. Ao ser comparado com outro homem, lembre-se dos seus pontos fortes em relação a ele e deixe o assunto morrer. Lembre-se, a longo prazo, a perda será dela, não sua. Adote de forma consciente um comportamento que a agrada, mas sem se tornar condicionado a ele. Entregue-se a declarações de amor raras e teatrais. O que é um recurso válido, pois estamos lidando com uma parceira que usa de trapaças emocionais, e não com uma mulher totalmente sincera. Seja firme e gentil simultaneamente. Não se importe quando ela não cumprir compromissos de encontros ou ligações. Não crie expectativas quando ela prometer ligar ou encontrar você. Esteja genuinamente preparado para perdê-la a qualquer instante. Não a enxergue como a única mulher do mundo. Não tente impressioná-la ativamente com suas habilidades. Não exiba seus talentos, mas permita que ela os descubra gradualmente. Não fique correndo atrás dela o tempo todo. Não se preocupe se ela sai ou não com outra pessoa. Não seja sempre rude ou mal educado.
Use essa atitude com moderação e apenas ocasionalmente. Contudo, nunca devemos ceder a provocações e agredir uma mulher, pois isso nos remove completamente a razão. Não se comporte como dono. Não a sinta como se fosse sua propriedade. Defina a natureza da relação estritamente com base em comportamentos e atitudes observáveis. Jamais mergulhe de cabeça no relacionamento. Nunca. Não se deixe hipnotizar por sorrisos, olhares e palavras doces, mas haja como se estivesse levemente encantado. É uma necessidade emocional delas. Se descobrem que não conseguem fascinar o homem, ficam desapontadas. Não a persiga, nem se deixe ser puxado por ela. Seja magnético para que ela venha até você. Para atrair, misture em doses sutis: seriedade, desapego, lealdade, altruísmo, sinceridade, cuidado básico com aparência, boa comunicação, determinação, independência financeira e material, uma imagem de homem desejado que pode ser criada discretamente, virilidade, masculinidade, sensibilidade, gentileza, ponderação e inteligência. Não se ofenda, leitor. É apenas uma brincadeira sobre engenharia social. Identifique as contradições no comportamento dela. Não espere dela bom senso ou compreensão o tempo todo. Resista à força magnética feminina quando usada de forma negativa. Não entre em discussões, não alimente conflitos. Observe-a de uma perspectiva externa, sem se identificar, para tentar entender seus sentimentos. Pratique o silêncio e escute-a. Seja um pouco distante para alimentar o mistério. Não revele tudo o que se passa dentro de você. Modele o comportamento dela gradualmente, recompensando-a por atitudes positivas. Esta é a expressão exata usada por escritoras como Karen Salmanchon, que recomendam às mulheres que modelem o comportamento dos homens. Deixe que ela guie a direção das conversas. Incentive-a a falar sobre os assuntos que ela mais ama. Concorde sempre, a menos que ela esteja buscando ser desafiada. Atice a imaginação dela. Incorpore os princípios de um amor mais elevado e desapegado. Não hesite em suas convicções. Trate-a como uma garota em certos momentos. Jogue com a dualidade, alternando entre opostos. Devolva a ela a responsabilidade por seus próprios atos e jogos. Não use um tom de súplica, mas sim um tom de comando sutil. Realize pequenos gestos românticos de vez em quando. Haja como um espelho, sem dar a ela acesso total a você. Faça-a rir, mas apenas raramente. Elogie as virtudes dela quando se manifestarem. Alterne entre severidade e doçura. Alterne silêncio com falas curtas que a incentivem e a tranquilizem. Beije-a na boca de forma súbita. Diga que a ama de vez em quando, mas não o tempo todo. Não se deixe dominar por sentimentos de inferioridade em relação a outros homens. Concorde com as tendências comportamentais erradas dela e até as incentive, empurrando-a nessa direção. Portanto, jamais tente reprimi-la. Qualquer tentativa de proibir um comportamento feminino gera protestos onde você será taxado de opressor. Não dê motivos, apenas devolva as consequências. Exemplo, se ela usar um decote ousado, diga que ainda está discreto. Se usar uma saia curta, diga que poderia ser mais curta. Vá com ela até o limite, para descobrir quem ela realmente é. Se ela recuar, é um sinal de que pode ser adequada para um compromisso. Se este videoguia ressoou com você e abriu seus olhos para a dinâmica dos relacionamentos, mostre seu apoio. Curta o vídeo para que este conhecimento chegue a mais homens que precisam dele. Comente abaixo qual regra ou tática mais te surpreendeu ou qual jogo emocional você já enfrentou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos segredos do Código da Conquista e continuar fortalecendo sua mente.